eu gostaria de trazer uma reflexão na palavra de Deus sobre os benefícios da comunicação eterna. Os benefícios da comunicação eterna. E eu desejo começar lendo 2 trechos na palavra de Deus. Estarei sempre usando a Nova Almeida atualizada. O primeiro deles é Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. O segundo texto está em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. E o texto sagrado diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Já estamos, irmãos, no mês de junho. E muitos de nós comentamos, o ano começou anteontem e já chegamos na metade do ano. Parece que o tempo está passando tão rápido. E é interessante que os cientistas, eles nos dizem que a Terra gira a uma velocidade constante. Por milhares de anos, a Terra gira numa velocidade constante. Mas, às vezes, não lhe parece que o mundo, na realidade, está girando cada vez mais rapidamente? Mas não está. É apenas a correria da vida moderna, é o corre-corre, que nos faz não perceber com muita nitidez a passagem do tempo. Eu sou um veterano de décadas, trabalhando no mundo profissional e no mundo empresarial, e isso me parece especialmente verdade no que toca ao mundo das comunicações. Uma das maiores mudanças é a nossa dependência de computadores. Anos atrás, se eu precisasse de informações ou de pesquisar para uma mensagem, eu procurava a biblioteca. Cheguei a acumular uma biblioteca com mais de 10.000 livros. E ali eu tinha livros sobre tudo que eu desejasse pesquisar. Fui acumulando com o passar do tempo, desde garoto. Fui comprando meus primeiros livros ainda na minha adolescência. E chegou um momento da evolução da comunicação, que eu olhava para aquelas estantes repletas de livros, e a minha conclusão foi: eu não preciso mais de tantos livros assim. E comecei, então, a doar os meus livros. Eu fazia isso nas minhas aulas teológicas. Toda vez que eu tinha uma aula de teologia, eu sorteava 2, 3 livros por aula com os alunos. Fazia isso também na escola dominical, nas classes que eu ministrava, sorteava livros para os alunos. E fazia isso também nas minhas pregações. Só que nas minhas pregações eu fazia um pouquinho diferente. Primeiro, eu já fazia uma média com o pastor entregando um livro para ele. Já dava: pastor, isso aqui eu trouxe para o irmão.
Aí eu já ganhava a simpatia do pastor para ter outra oportunidade, não é? E também, com a igreja, eu fazia algumas perguntas e chamava o pastor para ser o juiz. Pastor, o irmão conhece as suas ovelhas, então o irmão vai me ajudar, o irmão vai ser o juiz. Porque eu ouvi falar por aí, tem uma fama correndo por aí, dizendo que as suas ovelhas conhecem muito a Bíblia. E aí eu fazia uma perguntinha da Bíblia e o pastor ficava de olho para ver quem era o primeiro que ia responder. Algumas perguntas tinham umas pegadinhas e o pessoal discutia comigo, dizia, calma, calma. Né? Perguntava, por exemplo, quantos anos Jacó trabalhou para Labão? Aí o pessoal, 14 anos. Né? 7 anos por Raquel, 7 anos por Lia. E eu disse, não, ele trabalhou 20 anos. 14 foi só para conquistar Raquel e sua irmã Lia. E o pessoal achava que não prestava atenção nesses detalhes e tal, mas sempre tinha um espertinho que sabia certo. E ganhava o livro. Aquilo era uma festa e uma alegria. E dessa e com essas, vamos chamar assim, com essas brincadeiras sadias, eu me desfiz de 6.000 livros. E hoje me restam mais ou menos uns 4.000 livros lá em casa, que eu guardo com muito carinho. Mas você ia consultando os livros. Para você encontrar um versículo na Bíblia, eu tinha um livro com os versículos da Bíblia que pesava 6 quilos o livro. Tal era o tamanho do livro. Para eu encontrar um versículo na Bíblia, eu tinha que consultar aquela concordância enorme. Hoje você pega no celular, coloca ali a palavra, o versículo aparece diante de você. Eu me lembro quando os computadores apareceram. Nessa época eu trabalhava na Petrobras e na contabilidade da Fundação Petrobras, chamada de Petros, e eu trabalhava numa máquina muito grande, chamada Boros, e nesta máquina eu ia como um datilógrafo digitando os lançamentos contábeis da empresa naquela máquina, e, de repente, os computadores chegaram e o chefe me chamou e disse assim, Eude, você vai fazer um estágio na Petrobras para aprender a trabalhar com uma nova máquina que nós vamos receber. Esta Boros vai ser encostada e você vai receber uma máquina pequenininha que vai fazer todo o trabalho que você faz hoje, só que, ao invés de você imprimir uma ficha, você vai produzir umas fitinhas perfuradas que vão ser lidas pelos computadores. E quando eu cheguei na Petrobras, irmãos, o computador da Petrobras naquela época era do tamanho de metade dessa igreja. Da metade do templo para cá ou para lá, era o tamanho do computador. Vocês sabem que tudo que estava naquele computador enorme está agora aqui dentro do meu celular? Está tudo aqui. Na verdade, eu tenho mais informações aqui do que tinha lá. E eu fui crescendo e conhecendo e aprendendo, e assim foi a comunicação. As propagandas eram todas impressas, os pedidos você recebia pelo fax. Pergunta para um jovem hoje o que é um fax. Ele não sabe o que é isso, nunca viu um fax, não é verdade? Enfim, irmãos, companhias gastavam milhares de reais, de dólares no design, na impressão de folhetos, para produzirem e promoverem os seus produtos. E agora usam basicamente websites, folhetos digitais, fazemos conferências, treinamentos, até mesmo recebemos educação superior online. Como nós nos viraríamos sem tudo isso? Ontem, a FAESP promoveu uma reunião
com todos os coordenadores e secretários das diferentes extensões pelo Ministério do Belém, espalhado pelo Ministério do Belém. E eu já tinha um compromisso com o pastor Lenilson ali no Germano, e eu pedi então a Miriana que participasse da reunião em meu lugar, e ela disse assim: pastor, eu não tenho como ir em São Paulo, não dá para eu ir lá em São Paulo. Eu falei: fique tranquila, porque a reunião vai ser pelo celular. De onde você estiver, você vai participar da reunião. E quando eu voltei do culto, ela já tinha me mandado um relatório de tudo aquilo que tinha sido tratado, que tinha sido resolvido nesta reunião. Meus amados, este é o tempo que nós vivemos. Eu estava muito feliz com a minha continha no Facebook, até que alguém chegou para mim e falou: ih, pastor, o Facebook agora só os velhinhos que ficam lá. Não tem mais jovem, gente de 40, 50 anos, esse pessoal já não está ficando mais no Facebook, já estão no Instagram. Aí eu fui para o Instagram. Quando eu cheguei no Instagram, ih, pastor, a juventude está toda no TikTok, não é? E assim vai essa evolução, e eu não perdi tempo, já fui para o TikTok também, já estou lá também, não é? Então, a gente vai assim se adaptando, não é, a estas modernidades que vão chegando em nosso tempo. Tudo isso, irmãos, é muito bonito e é muito interessante. Só que toda essa modernidade da comunicação, todas estas redes sociais, todas estas fontes de pesquisa que você tem à sua disposição, tem feito um mal muito grande em nossa vida espiritual. Eu, irmãos, levanto cedo, tenho meu compromisso de orar por todos vocês que estão lendo a Bíblia, já somos 237, e oro por cada um e menciono, e faço a minha leitura também, que eu estou lendo a Bíblia com vocês também, mas eu não posso ligar o meu computador, porque se eu ligar o meu computador, eu só vou conseguir orar e ler a Bíblia lá para as 10 da manhã. Tal é o volume de coisas que tem para fazer, para ver, para atualizar, para responder, para olhar. Então, eu tomo este cuidado de não ligar o computador enquanto não tiver feito a minha leitura da Bíblia, eu gastado o tempo que eu planejei para ler a Bíblia, enquanto eu não tiver orado pelos leitores da Bíblia. E tem lá a minha lista de oração também, porque o pessoal, quando sabe que eu estou orando, manda pedir de oração também. Ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, eu estou enfermo, e etc. E tem aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente ora também, né? Eu nunca esqueço de orar pelo meu querido amigo Andrade, estou sempre pedindo o milagre de Deus na vida dele. Eu creio que Deus pode fazer esse milagre, estou confiando muito nesse milagre que Deus pode fazer na vida do nosso querido Andrade, mas oramos por todos aqueles que pedem, anoto para não esquecer, para não dizer, conte com as minhas orações. Isso tem muito, né? Você pede oração, a pessoa responde, conte com as minhas orações, mas nunca você vai ser lembrado. Então, eu tenho o cuidado de escrever, e eu respondo sempre assim, conte com as minhas orações, porque eu já anotei o seu nome na minha lista de oração. E então eu pego a minha listinha e vou lendo e vou orando também por tudo isto. Meus queridos, vocês não imaginam como esses cuidados são essenciais para a nossa comunicação eterna. O Instagram, o TikTok, o LinkedIn, o X, o Facebook, nada disso vai entrar no céu. Você é que vai entrar no céu. O céu está reservado para mim e para você.
Estas coisas todas vão ficar aqui para o anticristo e para quem quiser utilizar destas coisas. Então, você não pode descuidar da sua comunicação eterna. E é sobre os benefícios desta comunicação eterna que eu gostaria de comentar com vocês nos próximos minutos. Quero dizer para os queridos irmãos e irmãs que não há substituto para as verdades e princípios eternos que se encontra na palavra de Deus. Ela é essencial para a nossa vida. Eu estou preparando lá um textozinho para mandar para vocês que estão lendo a Bíblia, mostrando o efeito da leitura da Bíblia na vida de uma pessoa, se ela lê a Bíblia uma vez por semana, se ela lê 2 vezes, se ela lê 3 vezes, se ela lê 4 vezes. E quando chega em 4 vezes por semana, é impressionante os resultados espirituais na vida de uma pessoa que lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Mas eu vou detalhar direitinho para vocês essa informação, porque é uma pesquisa que foi feita com 40 mil crentes. 40 mil crentes foram entrevistados nesta pesquisa, e eu vou mandar para vocês esta informação para que vocês se sintam animados a não desistir, não é? Eu fico muito feliz quando recebo uma mensagem de vocês dizendo: pastor, eu estava desanimando, eu não estava conseguindo mais ler a Bíblia, mas quando eu lembrei que o irmão está orando por mim, eu peguei minha Bíblia de novo, falei, não posso frustrar o pastor Eudes, ele está orando por mim, imagina se eu não vou ler a Bíblia. E peguei a Bíblia de novo, pastor, estou lendo de novo. E nós temos procurado, irmãos, incentivar a leitura meditativa da Bíblia. Não adianta você pegar a Bíblia e ler atabalhoadamente, ler rapidamente, ler de qualquer maneira. É importante ler e meditar, ler e pensar. Por isso que eu não faço mais campanha para lermos a Bíblia em 1 ano. Eu até estou me esforçando para fazer a minha leitura em 1 ano. Estou me esforçando, eu quero terminar a minha leitura até o final do ano. Mas eu não tenho estimulado os irmãos, vamos ler a Bíblia em 1 ano, vamos ler a Bíblia em 1 ano. Por quê? Porque eu valorizo mais você ler a Bíblia todo dia. Mesmo que seja muitos ou poucos capítulos, mas leia a palavra de Deus todo dia. Eu não sei vocês, mas quando eu fico sem comer um dia, me dá uma tremedeira. Não é? Quando o pastor pede jejum aqui, eu fico preocupado, porque eu faço jejum, mas sofro. Não é? E eu fico pensando, mas que fome que eu estou sentindo, que coisa, não é? Imagina espiritualmente falando, você ficar sem se alimentar 2, 3, 4, 5 dias, semanas, e assim por diante. Precisamos também espiritualmente da palavra de Deus todos os dias na nossa vida. E é fundamental ler a Bíblia toda, irmãos, porque a primeira regra de interpretação da Bíblia que a gente estuda lá na teologia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A maioria das nossas dúvidas só as temos porque não lemos a Bíblia. Eu estou sempre respondendo perguntas que os irmãos me fazem, não é? A respeito de textos que trazem alguma confusão, alguns textos deixam os irmãos revoltados com certas coisas que aconteceram na história bíblica, e eu, então, vou mostrando na própria Bíblia as respostas para aquelas indagações. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso é muito importante ler a Bíblia toda, mesmo que você leve mais de 1 ano, ou menos, dependendo. Se você já leu a Bíblia muitas vezes, você pode ler mais rápido,
não é? Se você está começando agora, você vai mais devagar. O importante, irmãos, nesta era moderna das comunicações, é compreender que os princípios da Bíblia são eternos, são válidos sempre para a nossa vida. Vejamos, então, alguns benefícios desta comunicação eterna. O primeiro desses benefícios nos mantém seguindo na direção certa. Há muitas tentações, irmãos, que podem nos desviar da rota. A Bíblia ajuda a nos manter no rumo certo, na direção certa. Nós aprendemos isso no Salmo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Veja, irmãos, que texto forte, que nos orienta a não nos desviarmos. Até brinquei com os alunos na aula de teologia ontem, dizendo para ele que alguns pregadores chegam aqui e dizem que a gente é sempre da direita, que o Deus é sempre da direita. E eu estava brincando com eles e dizendo assim, eu entendo a brincadeira desses pregadores, mas eu não sou nem de esquerda nem de direita. O pessoal olhou para mim assim, onde é que esse pastor está se metendo? Eu disse assim, olha, está escrito lá na palavra de Deus, este é o caminho, profeta Isaías. Não vos desvieis dele, nem para a esquerda, nem para a direita. Está escrito lá, não é? Então, eu brinquei com eles, eu falei, olha, eu sou de centro, eu vou em frente, não é? Não estou nem de um lado, nem de outro. É igual essa questão de calvinismo e arminianismo, é outra invenção do homem, não é? Nós assembleanos somos arminianos, não é? Os calvinistas são os presbiterianos, são outros segmentos evangélicos, nós somos arminianos. Eu disse para os meus alunos, eu não sou nem calvinista, nem arminiano, eu sou Bíblia. Eu sigo a Bíblia. Porque quando a gente ora, irmãos, por um enfermo, e a gente ora para Jesus curar, Senhor, repreende essa enfermidade, Senhor, manda para longe esta doença, cura os seus servos. Nós estamos sendo arminianos, mas como é que a gente termina a nossa oração? Mas seja feita a tua vontade. E aí você é calvinista. Compreende? Então, o nosso compromisso é com a palavra de Deus, é com a Bíblia, não é? E se a Bíblia diz que nós fomos predestinados para a salvação, nós cremos nesta predestinação. Mas também quando a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei por ela e cearei com ele e ele comigo, também está na Bíblia, também é verdade. Meu pai, que é do tempo do trinco, era do tempo do trinco, né? Ele já dorme no Senhor. Meu pai pregava assim, irmãos, a porta do nosso coração tem o trinco pelo lado de dentro. Não é? Deus não vai entrar no nosso coração se nós não abrirmos o trinco da porta do nosso coração, para que Ele possa entrar e fazer morada e cear conosco. Que maravilha, né, irmão? Vocês imaginem a gente tomar um cafezinho com Jesus na mesa, sentado conosco, não é? Ou participarmos de uma refeição com Jesus junto conosco, e Jesus está dizendo assim, olha, se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, e eu vou cear com você. Eu não vou ser um Deus distante, eu vou ser um Deus próximo, vou estar junto, estar perto.
Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom sentir Jesus perto. Esses dias, Gessi desceu e, quando passou lá no meu cantinho, ela ficou preocupada, ela me viu chorando e falou: Eude, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você soube de alguma coisa? Eu falei: não, meu bem, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a palavra de Deus. Ela me tocou, ela falou comigo, e por isso mesmo que eu estou aqui chorando, não é? Na presença do Senhor, pela palavra. A palavra faz isso. A palavra faz isso. Mas tem horas, irmãos, que eu leio a Bíblia e não sinto nada. Tem horas, irmãos, que eu não sinto nem vontade de orar. Sabe o que eu aprendi a fazer quando eu não sinto vontade de orar? Eu abro a minha Bíblia e começo a orar com Davi. Ó Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Tu me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Eu vou orando com a Bíblia aberta, com o olho aberto. Daqui a pouco, irmãos, a Bíblia já ficou de lado, a oração voltou, a graça para orar voltou, já estou falando língua estranha, já estou chorando, já estou me alegrando, porque é assim que Deus faz. O que você não pode é deixar de orar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, em oração, em jejum, com a palavra diante de nós, nós estaremos nos mantendo, seguindo na direção certa. Mas esta comunicação eterna, que só os salvos por Jesus têm direito a ela, porque quem não tem Jesus no coração, a Bíblia é um livro como um livro qualquer. Mas quando o Espírito Santo está em você, a Bíblia se torna um livro vivo, um livro poderoso. E além de nos manter seguindo na direção certa, um outro benefício da comunicação eterna é que ela nos ajuda a distinguir o certo do errado. Os dias de hoje, irmãos, são tenebrosos sob esse aspecto. Porque hoje nós vivemos na época do relativismo, com os limites entre o certo e o errado se tornando cada vez mais tênues, mais distantes. Nós precisamos de um alicerce firme para o nosso comportamento ético e moral. Como nos comportamos eticamente e moralmente em um mundo onde se afirma com toda clareza de que cada um é dono do seu nariz. Eu fico muito preocupado quando eu encontro com um crente que fala isso. Ah, pastor, eu sou dono do meu nariz. Eu não estou nem aí porque o pastor está falando. Eu faço o que eu acho que tem que fazer. Quando você é dono do seu nariz, você vai errar. E sem querer fazer uma propaganda da aula de teologia, mas outra coisa que nós falamos na aula ontem é que a tendência humana é sempre para o mal. Você só vai fazer o bem se você se esforçar, se você vigiar, se você prestar atenção, porque se você seguir a sua carne, você vai seguir sempre para o mal. Já fomos libertos da pena do pecado. O pecado não nos conduz mais à morte, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E o salário do pecado sobre a nossa vida não se aplica mais. Mas nós também já estamos libertos do poder do pecado. O pecado não domina mais sobre nós. Pelo poder do sangue de Jesus, nós reagimos a toda tentativa do inimigo de nos levar a pecar. Porque o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida, porque nós temos o poder do sangue de Jesus à nossa disposição.
pastor mencionou sobre João de Oliveira, que foi um dos maiores ensinadores da palavra de Deus que nós já tivemos na Assembleia de Deus. Vocês terem uma ideia, a Bíblia dele era em grego. Só que ele nunca frequentou uma aula de grego. Ele estudou grego sozinho. E ele lia a Bíblia em português, mas lendo no grego. Um homem extraordinário. Eu tive a honra de tê-lo como meu professor de teologia. Foi meu professor. E ele foi arrebatado, morreu, foi até o céu, viu coisas maravilhosas lá. E o diretor da nossa escola, diante do cadáver dele, pediu a Deus que o trouxesse de volta. E depois de muita oração, ele ressuscitou. E o testemunho dele, tem até gravado algumas coisas por aí, ele dando testemunho do que ele viu no céu. E eu me lembro que as aulas dele eram penetrantes, eram fortes. E em determinados momentos ele parava e dizia: não posso falar mais com vocês. Deus só me permitiu revelar até aqui. O que eu vi depois disso, Deus falou: guarda contigo, não conte para ninguém. E a gente chorava com ele. E ele dizia assim: o sangue de Jesus tem poder. Carreguem esta declaração com vocês, meus jovens. E ele dizia: toda vez que o inimigo lançar um laço diante de você, clame: o sangue de Jesus tem poder. E eu cresci e vivi, e cheguei agora, como diz Gessi, ao entardecer, clamando pelo sangue de Jesus. Todas as vezes que o diabo tenta colocar minhoca na minha cabeça, não vai conseguir, porque o sangue de Jesus tem poder. Então, a palavra de Deus nos ajuda a distinguir o certo e o errado, porque o certo e o errado continuam existindo. Não se deixem enganar com estas mentiras que são ditas por aí, que tudo é relativo. O que pode ser certo para você pode ser errado para outro. No Salmo 119, versículos 9 e 11, a palavra de Deus diz assim, no versículo 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E o salmista responde: observando-o, quer dizer, observando o seu caminho, segundo a tua palavra. E no versículo 11, o salmista diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro benefício desta comunicação eterna: nos ajuda a lidar com as necessidades e preocupações importantes da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso negócio, das nossas responsabilidades na obra de Deus. Eu diria para vocês que, em minha experiência de vida, não existe área relevante que não seja claramente abordada na palavra de Deus. Eu aprendi esta verdade lendo segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que maravilha! E eu termino dizendo que nós devemos confiar em princípios
comprovados na palavra de Deus. Sempre existem pessoas tentando apresentar novas ideias, apresentar novos esquemas. Vivemos numa época de uma grande proliferação de igrejas, e você vê igreja de todo tipo. Eu fico até preocupado nas aulas de teologia, porque nós temos alunos de muitas dessas igrejas que estão estudando a Bíblia conosco, e eu fico muito feliz deles estarem aqui estudando a Bíblia conosco, de acreditarem na nossa teologia, mas eu fico preocupado de muitas vezes ofendê-los, de falar alguma coisa que porventura esteja acontecendo na igreja onde eles congregam. Eu peço sempre a Deus que me dê discernimento para usar as palavras certas quando tiver que condenar estas coisas, para ajudá-los. E eu penso sobre isto, sobre como a verdade eterna jamais envelhece, irmãos. A verdade eterna que está na palavra de Deus é sempre nova. Ela se renova a cada dia. E eu termino citando Romanos capítulo 15, versículo 4, onde Paulo diz para nós assim, olha que palavra linda: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aleluia! Eu achei tão interessante quando ele falou sobre consolação das Escrituras, a gente até entende, mas quando ele diz pela paciência das Escrituras, isso me fez pensar que Deus é tão misericordioso que até a sua palavra tem paciência com a gente. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende, tem que ler de novo, tem que pedir ajuda aos universitários, mas a palavra de Deus tem paciência conosco. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus que nos ama demais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.